Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um bate-papo para te ajudar a vencer o sedentarismo e hoje o meu convidado é o Marcos, que é atleta, faz uma corrida aí, passa todo mundo na corrida. Me conta aí, de onde saiu esse negócio da corrida aí? Então, doutor, eu, na verdade, eu sempre tive esse contato com o esporte, até os 17 anos eu sempre joguei bola, só que teve um hiato aí na minha vida dos 18 até uns 23, 24 anos, assim, eu fiquei praticamente sedentário, né? Enfim, entrei na faculdade e aí, aquelas coisas, balada, bebedeira, estudo, e fui deixando algo que é muito importante como segundo plano, né? E só que aí eu acho que me veio uma luz assim, eu falei, vou tentar correr, né? Os amigos, todo mundo sempre corria, então saí para fazer 5 quilômetros, mesmo com um tempão sem correr, fazia 5 quilômetros, sofria pra caramba, sem preocupar com o tempo, mas fazia. E aí, só que começou a me incomodar, que eu pensei o quê? Eu olhei, eu lembrava como eu fazia os 5 quilômetros antes de ficar parado, como eu estava fazendo, uma discrepância muito grande e me deixou um pouco assustado, assim, né? E aí eu fui lá, engatava 3 meses correndo bonitinho, 5 quilômetros, aí ficava bem, teoricamente, aí depois largava de novo, corria, Vai e volta, vai e volta. largava de novo, exatamente. Aí em no ano passado, eu falei, não, esse ano eu vou pegar e vou ficar correndo com frequência, sei lá, 2, 3 vezes na semana, pelo menos. E aí fiquei 5 quilômetros, encaixei legalzinho a batida, assim, no 5. E aí ficava nessa, eu não tinha mais ambição. Para mim tava lindo, maravilhoso ali, eu fazendo meu 5, tranquilo. Aí teve um dado dia que um amigo me chamou para ir treinar com ele. Só que esse amigo, ele já estava num processo maior, assim, na corrida, cara. Mas ele era atleta? Ele é atleta também, mas assim, não de elite, mas ele fazia um acompanhamento com planilha, já tinha feito maratona. Já tinha uma orientação. Ele já era bem mais experiente, assim. Então ele me chamou para ir treinar com ele. E eu, inocente, fui, né? Ele falou, não, dá 11 quilômetros, a gente vai de boa, você já tá forte, assim, no 5, vamos se desafiar e tal. E aí eu, né, já gosto de desafio, assim, também, falei, não, cara, vamos embora, então. Chegou lá para fazer o percurso, rapaz, Sofreu. né? Não era plano, né? Ele me enganou, eu falo para ele, Lucão, você me enganou, cara. Você me enganou, mas foi uma enganação do bem depois. Fui correr com ele, era um percurso que tinha uma altimetria assim considerável e tava um sol tremendo também, eu lembro até hoje. No segundo quilômetro eu já queria matar ele, porque começa... Não, mas calma aí, é amigo mesmo? Colocou você pra correndo no sol e morro? Exato, falei, velho, eu fiz alguma coisa pra você, né? Nossa, não é possível. Aí no segundo quilômetro já queria matar ele, mas aí não tinha como voltar, né? Já tava ali e tal. Aí começou um trabalho mental. Ia voltar a pé pior, né? Tava lá com o carro dele, na roça pra correr. Aí eu tive que entrar falei, não, agora já tô aqui, vamos lá, não vai ter como mais reclamar. Comecei a concentrar na respiração e fui fazendo o percurso. Ele também, aí ele viu que eu tinha ficado um pouco desesperado, assim, ele falou, não, vamos de boa, eu vou tranquilo, você faz o seu tempo, beleza. E aí fomos indo. E aí foi interessante esse percurso. Por que eu tô contando essa história? Porque foi a minha virada de chave, assim, na corrida, esse percurso que a gente fez. Que eu comecei a controlar, tipo, eu não podia ficar desesperado, eu já tava ali. Então eu tinha que concentrar na minha respiração, ir seguindo. E aí eu fui vencendo barreira, aí eu olhava no relógio, 6 quilômetros debaixo do sol, aí a minha mente já não estava mais reativa àquilo, não querendo, o meu corpo foi começando a gostar da história, você vai concentrando, vai indo, você vai vendo que é capaz, daqui a pouco 7, 8, e ele, bora, tá acabando. Eu sei que no final eu tirei um gás, não sei de onde, consegui completar esse percurso, né? Deu 11 quilômetros e pouquinho.
E me veio uma sensação, né, meio que inexplicável, assim, quem faz algum tipo de esporte talvez vai entender o que eu tô falando, corrida principalmente, que é você completar o seu objetivo ali, quando você já pensou em desistir 500 vezes e não desistiu, é uma sensação de vitória sobre si mesmo. Assim, Missão dada, missão cumprida. Tipo, gigantesca, eu falo que foi quebrando vários paradigmas na minha mente, assim, foi desbloqueando. E aí eu pensei, né? Nossa, se eu fiz 11 quilômetros aqui debaixo desse sol e treinando só para 5, vou me dar desafios maiores, né? E eu sempre brinquei que eu ia fazer 21 quilômetros, um dia na minha vida. Só que quando eu falava um dia, era um dia mesmo, tipo, sei lá, pensava que em 5, 10 anos eu fosse fazer aquilo. Falava que ia fazer, mas não tinha dimensão. Aí eu falei, puta, eu acho que se eu fiz 11 aqui no sol e treinando só para 5, e faz pouco tempo que eu tô treinando, se eu me preparar certinho, né, sei lá, o cara faz planilha, meu amigo, se ele me ajudar aqui só me ensinar eu a treinar direito, porque eu ficava fazendo muito 5 quilômetros, 5 quilômetros, 5 quilômetros, 5 quilômetros. Aí ele falou, não, beleza, vai, eu não sou, né, professor, mas eu acho que isso aí vai funcionar. Passou lá 3 tipos de treino para eu fazer, um era uma rodagenzinha mais leve no começo da semana, no meio da semana era um treininho de tiro, final de semana ele mandou fazer um longo. E aí eu coloquei meta, né, falei, quando que tem uma meia maratona? A gente foi fazer esse treino em maio. Era em maio de 2022. Aí eu achei a meia em Taubaté, que era em julho. Então eu tinha ali 2 meses e meio para tentar. Entrei lá no site, fiz a inscrição. Nem sabia se ia conseguir chegar ou não no negócio, né? Mas fiz a inscrição e falei, agora eu vou treinar. E aí coloquei isso na minha cabeça e aí começou um grande presente que a corrida me trouxe, que é uma disciplina. Né? Quando eu coloquei na cabeça que eu ia fazer a meia maratona, nada tirava aquilo da minha mente. Fui de boa, 3 vezes por semana, treinava. Fazia sol, chuva, não interessa o que tinha no final de semana. Sábado era o meu dia de fazer o longo, então eu ia e fui treinando, cara. Fui treinando. Então cortou churrascado no final de semana. Cortou, pelo menos ali de sexta-feira já não tinha como mais sair, né? Porque sábado, senão eu não aguento. E encerrei ali, né? E fomos indo. Eu sei que chegou a 2 semanas da prova e eu tinha feito 17 quilômetros já, sozinho, né? Aí o pessoal me dando um super apoio também, tem o Fred, um outro ali que também já corre, os caras falavam, meu, você fez 17 há 2 semanas da prova, no dia da prova você vai fazer 21, fica tranquilo e tal. Porque eu tava com bastante medo, apesar de eu ter focado tudo certinho, né? Era uma coisa nova pra mim e tal. E aí eu fui mesmo, com 17 quilômetros, falei, é isso, encerrei ali a preparação, fiquei rodando, normal, e aí fui no dia da prova e, graças a Deus, eu fiz 21 quilômetros. Tem toda aquela adrenalina, você vê aquela energia todas as pessoas correndo junto ali. Exato. Ele te motiva, ele te empurra, né? Vai te empurrando ali. Mas é legal, só para destacar um ponto importante que você mencionou aí, que você foi meio que na garra, né? O seu amigo Lucas, né? Lucas pegou e mostrou um percurso lá que te desafiou. Você falou, nossa, agora é interessante, vou começar a colocar obstáculos cada vez maiores ali, né? Mas é importante, como você falou, depois ele foi orientando, foi passando algumas planilhas para você ali, para as pessoas às vezes tentar entender que falam, nossa, então se ele conseguiu correr, eu vou conseguir correr agora também, amanhã eu vou procurar o primeiro morro que tiver. Que nem o pessoal, às vezes o pessoal fazendo treino de tiro em morro, essas coisas assim, o pessoal fala, nossa, que legal, vou fazer também. Não, calma aí, calma, espera um minutinho, que não é dessa forma que é para fazer, né? Então, no seu caso, seu amigo te ajudou, deu uma orientação ali, mas é importante ter alguém, algum profissional ali orientando também, ou às vezes um amigo que entenda uma coisa, mas o mais recomendável é ter
alguém profissional para poder orientando, porque você vê que faz toda a diferença, né? Que às vezes não é só correr assim, como você falou, tava correndo 5, aí depois pegou, ele estabilizou ali, você não conseguia mais se desenvolver mais. Então aí entra de estratégias, de experiências de quem trabalha com isso, né? Eu mesmo, esses dias aí, foi o que? Acho que foi umas 2 semanas mais ou menos assim, já vivenciei, senti na pele também aí um treininho que o Mel Kids, que é daqui da cidade aqui, que você tá até usando a camiseta aí do treinador aí, que aí ele fui olhando, fui observando alguns atletas fazendo lá o treino lá, e eu falei, opa, vou tentar fazer esse treino aí para sentir na pele aí o que eles estão fazendo do treino. Aí eu fiz o treino, achei bem gostoso o treino, fui subindo assim, fazendo algum treino na parte de morro, igual você mencionou também, e depois eu falei, caramba, fiz um aquecimentozinho assim, depois fui lá, fiz o treino, depois eu falei, nossa, é puxado ficar fazendo o negócio do morro lá, depois vai esgotar completamente a energia, eu não vou conseguir correr mais nada. Aí depois eu fiz a parte do morro tudo, depois eu falei, vou dar uma rodadinha ali no parque da cidade, no caso de Pindamonhangaba, que a gente costuma fazer ali. Aí fui fazendo assim, eu falei, caramba, a perna começou a ficar leve, não veio canseira. Aí foi dando, acho que, igual você falou, essa virada de chave, né? Eu falei, caramba, dá pra ir mais. Porque como eu acompanho, assim, a questão de atleta e tudo assim, eu gosto de vivenciar um pouco de cada esporte, né? Então, só o único esporte que eu não consigo vivenciar, que não dá pra mim, é surfar e mergulhar, essas coisas assim, não dá pra mim. Não é só praia. Não, já tentei até na piscina, mas deu até vergonha, tentando de várias maneiras, tentando lá fazer a aula lá. Aí depois eu vi uma menininha lá, a gente viu que tem uns 3 anos de idade, atravessando a piscina. Eu dando várias braçadas lá, não saía do lugar. Eu olhava assim, eu levantava assim, nossa, agora já tô lá no meio da piscina. Foi coisa de centímetros assim. Aí eu falei, acho que essa vida não é pra mim não, né, da água, né? Mas eu falo assim, brincando, lógico que tem do treinamento, fazendo na época era um excelente professor que tinha lá, eu que não quis dar continuidade mesmo nessa parte, mas voltando para a parte da corrida, fui sentindo tudo assim, aí eu peguei e aí eu falei, vou dar só umas 3 voltinhas e parar, aí eu fui, caramba, tem energia ainda, eu falei, não, mas não vou exigir tanto não, vou parar um pouquinho, caminhei, aí eu comecei a caminhar, eu falei, caramba, mas caminhei acho que uns 400 metros mais ou menos, eu falei, caramba, parece que tem muita energia aqui ainda, eu vou usar essa energia para alguma coisa. Aí eu fui assim, corri mais ainda, acho que umas 5 ou 6 voltas, então, para resumir, eu acho que eu cheguei a fazer uns 10 ou 12 assim, mas eu tô acostumado a fazer 5, tô acostumado a fazer 5, né? Então é basicamente isso aí que você falou, essa experiência assim, então é uma coisa real, não foi uma coisa específica só para você. A única coisa que às vezes é interessante fazer, igual que nem no meu caso, eu fui fazendo, fui observando o corpo, eu fui sentindo assim, eu deixei aproveitar um pouquinho da adrenalina ali, para ir um pouquinho a mais, que é isso que acontece com o atleta, né? Às vezes está ali, ou às vezes não só atleta, igual que nem você não era um atleta, mas estava correndo ali e estava fazendo aquela atividade física, às vezes você fala, nossa, meu corpo dá mais, minha mente consegue mais, e às vezes seu corpo não acompanha, e às vezes aonde você acaba, às vezes, machucando um pouquinho lá. Então, é isso, preparar o corpo, a mente, tudo ali, para você, é tudo um processo que você vai trabalhando ali, né, para evoluindo. Então, a atividade física é excelente, né, por isso que a gente tem que tentar mudar essa chavinha nas outras pessoas aí, para não falar, nossa, o sedentarismo aqui para mim tá confortável. Então, não, você falou uma coisa interessante que é processo, né, nessa minha primeira etapa, vamos dizer assim, com a corrida, quando eu treinava sozinho e não era, né, atleta assim de fato, o que foi importante para eu começar? Vontade, processo, né, que é respeitar o meu processo, entender que eu comecei aqui, aí a cada treinamento eu ia evoluindo, né, e pessoas, cara, porque tinha alguém para me ajudar, né, nesse início era um amigo, né, que ele no início era o inimigo, né? Aí depois virou amigo. Exato. No início era esse inimigo aí que me levou no morro, mas eu tive que ter o quê? Alguém me acompanhando, paciência, né? O processo e a vontade.
ponto. Foi assim que iniciou, que foi dando essa virada de chave. E aí depois que eu fiz essa meia maratona, aí virou meio que um amor mesmo, assim, de fato, a corrida, porque aí eu não consegui parar mais. Continuei treinando sozinho, aí corria e tal. Aí depois da meia maratona, um outro amigo que começou a me ajudar, que era o Fred. Valeu, Fredão, também. E novamente entra o que eu falo, pessoas, sempre pessoas no caminho, né? E aí ele ficou me ajudando e eu comecei a baixar meu tempo, comecei a ficar rápido daí, né? E fui indo, só que chegou um dado momento que eu estabilizei. Eu não conseguia sozinho passar dali de onde eu estava. Eu senti que eu estava estagnado e falei, meu Deus, eu preciso fazer uma planilha, eu preciso de um treinador e tal. E aí o meu primo indicou o meu kits, que você citou, né? E aí entra uma outra etapa na minha vida, assim, da corrida, que foi começar a treinar com ele, né? Que aí eu treinava, sei lá, 3 vezes por semana, comecei com ele também, treinando 3 vezes, só que aí eu fui evoluindo, treinamento com quem sabe é outra história, fui evoluindo, e aí as coisas foram acontecendo naturalmente, aí de 3 vezes, hoje em dia eu treino 6 vezes na semana lá com ele, né? E mudou completamente. Eu comecei a fazer 21 quilômetros, e aí agora a gente foi reduzindo, assim, as minhas distâncias, mas aí é por um motivo que para começar a competir, né? Não mais só se exercitar e deixar o sedentarismo, eu comecei agora uma preparação para competir, que aí é de fato uma outra etapa, porque envolve muitas outras coisas, né? Que aí entra essa parte que eu estava falando, né, de virar um treinamento de alto nível. E aí vai mexer de novo com a questão de disciplina, né? Porque ali, quando eu estava treinando sozinho, eu treinava 3 vezes na semana, mas eu podia ir o horário que eu quisesse, né? Às vezes dava aquela enrolada. Ali não, né? Você está com um treinador, então existe um planejamento que você tem que seguir ele à risca, né? E aí você encontra também, treina com pessoas, também motiva bastante. Uma coisa é você treinar sozinho, outra coisa é você chegar lá e ter 5, 6, 7 pessoas ali na mesma batida E isso que você mencionou de regra também, que é importante. Às vezes a pessoa, tem gente que torce todo mundo agora, né? Principalmente da parte de corrida e tudo assim, que é uma coisa mais palpável, tem tido bastante provas de 5 e 10, que é um pouco mais palpável, assim, a pessoa conseguir chegar lá e atingir assim, mas às vezes a pessoa acha, nossa, um atleta lá chegou em primeiro, segundo, nossa, mas não entende todo esse processo que está tendo. Então, às vezes tem pessoas que dizem, não, agora amanhã eu quero já virar um atleta de elite. Mas para virar um atleta, você tem que agir e pensar como um atleta. Sim. Porque então, às vezes você vai se deparando nisso, você fala, nossa, vou ter que... ele vai passar uma planilha para mim, tem um horário que eu tenho que chegar lá, uma coisa assim. E às vezes você vai... só sozinho, você desanima, você fala, eu posso deixar assim agora, não, você tem um treinador lá em cima, poder fazer assim, que é que vai fazer você ir para frente, né? Então, se quer ser um atleta, tem que pensar como atleta, né? Então, o que acontece? É até interessante que até essa transição que você foi falando, que você foi fazendo, teve uma colaboração legal dos amigos para poder ajudar, com dicas para você poder correr, para você começar a se identificar, falando, não, é isso que eu quero fazer agora, quero me envolver mais nisso. Aí você encontrou agora um treinador, assim, mas como que é isso? Você tem tido uma experiência também de toda essa transição, né? De você tentar entender que às vezes muitos atletas não entendem, né? Às vezes falam, não, vou só fazer, vou só competir, vou só treinar meu corpo até no limite, assim, não é assim que funciona, né? Então você vê alguns pilares, né? Todos os profissionais são excelentes, todos são necessários, mas principalmente, assim, para você estar tratando um atleta ali, lidando com um atleta ali, você vê a importância de ter um médico acompanhando,
um psicólogo, você falou, nossa, a parte o mental vai trabalhando ali, então você às vezes tem que controlar um pouquinho o mental também, às vezes você fala, nossa, eu acho que dá para eu ir mais, ou às vezes, nossa, fica frustrado por conta de uma competição ali, então tem que ter alguém às vezes para te dar uma ferramenta para poder lidar com isso, né? A parte da fisioterapia, que é minha área também, que entra como uma parte importante para poder acompanhar ali, tentar evitar lesões. O treinador, vamos dizer assim, é que a gente, volta a dizer, todos têm o grau de importância, mas o treinador é quem está ali, lado a lado com você, todo dia te acompanhando, aí você fala, beleza, estou treinando tudo isso, e não tem um nutricionista acompanhando também, não, o nutricionista vai entrar ali para te ajudar nesse preparo, assim, aí beleza, tirando todos esses profissionais assim, ainda tem mais a questão de conseguir dormir bem, parar com a churrascada, começar a se alimentar um pouquinho melhor ali. Então, não é só assim, você vê, nossa, aquela pessoa chegou ali, fui na corrida ali, eu vi ele chegou em primeiro lugar, caramba, que sensacional. Então, tipo assim, tem toda uma história, uma equipe por trás ali para poder auxiliar, né? Exatamente, eu falo que, né, nesses 6, 7 meses treinando firme lá com o treinador, eu sinto na pele que os atletas, né, que às vezes você vê na televisão, ou até aqui em Pinda mesmo, né, nas provas, a galera que chega em primeiro, segundo, terceiro, os caras falam, esse é muito rápido, mas é o que você falou, tem muita coisa por trás para aquele cara chegar ali. É claro que ele é a peça fundamental, porque a pessoa tem que querer, né, treinar, abrir mão das coisas. Às vezes tem gente aí que treina 2 períodos todo dia. Lá na pista, lá tem muitos atletas que são muito bons e treinam há vários anos 2 períodos, por exemplo. E você tocou, nossa, né, esse assunto que foi até legal você tocar, porque eu não mencionei. Quando a gente fala, às vezes, de alguns profissionais da saúde que são importantes para acompanhar, assim, eu falando, eles são importantes para acompanhar. A pessoa-chave, o principal de tudo esse contexto, esse cenário, é igual você mencionou, é o atleta. Se ele às vezes não está afim, ou ele não se dedica, ele não faz uma coisa assim, não tem como evoluir. O corpo não funciona dessa forma, né? A mente não funciona dessa forma, não tem como, não vai ter como avançar. Você falar, não, vou bater só, chegar em primeira ali, ou às vezes também tem pessoa que às vezes faz o contrário, né? Tá ganhando lá, tá batendo em primeira, ou segundo, tá ganhando um monte de provas assim, mas não tá se preocupando com o outro resto. Então, tipo assim, cara, você tem que começar a mentalizar. No caso, quer virar um atleta, você é a pessoa mais importante ali. Não só você como atleta, como qualquer outra pessoa que quer fazer uma atividade física para sair do sedentarismo ali, você tem que pensar, eu sou a pessoa mais importante nesse processo aí. Então eu tenho que pegar, me dedicar, eu tenho que tentar fazer algum sacrifício, mudar uma alimentação, ter uma noite melhor de sono, eu tenho que fazer algumas coisas assim, pensando na minha saúde, no meu bem-estar, porque senão às vezes você começa a pensar, que é o que a gente vem fazendo, vem lutando para tentar buscar essa questão de vencer o sedentarismo. Tem até um projetinho que eu faço parte também assim do pessoal lá, que eu corro junto com eles, assim, que é o da pessoal da equipe Pé da Serra, que é um negócio completamente gratuito. Você chega lá, igual você falou, às vezes está desanimado, às vezes não quer fazer, a pessoa não quer fazer sozinho, tem um monte de gente lá, um grupo, para poder auxiliar, para poder tentar te motivar a fazer o exercício, exatamente por causa disso, porque você tem que tentar entender assim, que é necessário fazer a atividade, não é uma opção, é necessário se movimentar, tentar mudar alguns fatores ali da vida para você ficar bem, que senão depois você vai deixar o quê? Procurar na hora que tá doente, né? Às vezes você fala, não, né, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer um monte de coisa, mas beleza, mas se você estiver doente, você não vai conseguir fazer nada disso. Então você tem que cuidar de você. Então tem que começar a desenvolver essa consciência. Essa mentalidade, né? E é legal ser citado também, pessoal do Pé da Serra, porque é isso, né? Não às vezes a galera acha que você tem que correr rápido, que você tem que... Não, né? Cada um dentro daquilo que se propõe, o importante é movimentar, e lá é bem inclusivo, tem gente, né, de tudo que é jeito, todo mundo abraça, mas as pessoas estão se dando esse presente, né, que é a vontade de deixar o sedentarismo e começar a entrar em movimento, né, cuidar da saúde, e hoje eu tenho uma dimensão muito grande do esporte salva. O esporte salva, ele pode salvar
Tanto a pessoa não precisa ser um atleta para o esporte salvar ela, o esporte pode salvar ela a ter uma qualidade de vida melhor. Por exemplo, ser fisioterapeuta, vê que tem pessoas que têm dificuldade de levantar do sofá, levantar da cama, sente dor, não consegue, às vezes precisa de ajuda. A pessoa começou a fazer esporte, consegue levantar sozinho, aquilo já é uma vitória tremenda para ela e, pô, que legal, o esporte salvou vida. Ah, tem pessoa que está em depressão, por exemplo. O esporte vai ajudar a aliviar também essa depressão da pessoa. A pessoa está lá letárgica, começa a conseguir engrenar uma sequência assim no esporte, de repente não está mais ali, a depressão dela também está sendo curada, né? Claro, com a ajuda de outros profissionais, mas o esporte é peça-chave também nisso. O esporte salva também em que situação? A gente acha que o esporte vai salvar se tirar a pessoa da periferia e tornar ela um atleta olímpico, tornar ela um jogador de futebol que vai ganhar muito dinheiro. Vai, mas vai salvar também se tirar uma criança da rua, ficar vendo bobagem, ficar vendo galera no mundo do crime, galera usando droga, a pessoa vai, acha um sentido no esporte, encaminha a vida dela também ali, né? Pô, esporte salva também, que motivo? Isso aí é um depoimento pessoal, porque, como eu falei, tem 6, 7 meses que eu estou focado, né, no atletismo. Só que essa disciplina que eu tenho construído a ser um atleta, né, sendo um atleta, eu estou conseguindo colocar ela em outras áreas da minha vida, na minha profissão, né, que eu sou publicitário, por exemplo, tenho trabalhado muito melhor, tenho me dedicado a outras coisas com a mesma mentalidade que o esporte vem construindo, então isso para mim já é uma puta de uma vitória também, entende? Então o esporte é fantástico em vários níveis, né? Físico, que vai te ajudar, no mental, que vai te ajudar, no emocional. Então, profissional, pessoal, tudo, é tudo. Então, acho que para tudo na vida, se movimentar já é uma excelente coisa para poder estar fazendo ali, pensando. Não, mas esse bate-papo tá muito legal, tá muito gostoso, muito corrido, assim, a gente pegando bastante informação, mas só para matar uma curiosidade aí, eu sei que você trabalha com yoga também, só para tentar entender um pouquinho brevemente, assim, da onde que veio o yoga em tudo isso aí? Então, cara, o yoga foi, na verdade, né, eu comecei contando da minha história com a corrida, como que eu comecei a correr, mas o yoga foi o que me tirou de fato, assim, de verdade, do sedentarismo na época, né, e o que me colocou no caminho da disciplina, o que me fez enxergar o mundo de outra maneira, me fez começar a me autoconhecer, né? Eu falo que o maior presente que o yoga me deu foi aprender a respirar, né? Putz, eu lembro exatamente da minha primeira aula, minha antiga professora, a Mila, o yoga apareceu na minha vida através dela. Estava na fila de uma padaria, né? Já conhecia ela fazia um tempo. Ela me chamou para fazer essa aula. Eu fui na aula dela lá, fiz a prática e fiquei encantado, porque eu nunca tinha parado para ouvir, ouvir a minha respiração. A gente respira o tempo inteiro e não percebe, né? Então ali você chegou, parou, respirou profundo e soltou, inspirou e soltou. Comecei a perceber que minha mente foi ficando, né? Você entra num nível, você tá aqui com a cabeça agitada, você começa a respirar profundo e consciente, vai. Qualquer pessoa pode fazer o teste aí em casa. Se estiver agitado, fecha o olho, inspira e exala profundo por 10 segundos, você vai ver a diferença que vai dar. Não, interessante isso que você mencionou, que não é assim, ó, aprendeu a respirar, a pessoa fala, caramba, todo mundo foi entrar em desespero, estou respirando errado. Não, respirar é um ato instintivo, é natural. Nosso corpo ele já tem um centro regulador ali que faz respirar, então não foi nesse sentido que você quis dizer, né? Então, para ficar um pouco mais claro, quando você fala de respirar, inspirar e soltar assim, ganhar esse grau de conscientização corporal ali, de você estar presente. Na verdade, para a gente ir até um pouquinho mais a fundo,
tem bastante estudos demonstrando assim, tem aumentado um pouquinho mais a prática do que chama do mindfulness, né? Que é essa prática consciente ali de você estar presente naquilo que você está fazendo ali. E tem algumas bases também que você pega do yoga, que é essa parte desse trabalho de estar presente, e às vezes a pessoa imagina, nossa, que legal esse negócio de yoga, meditação, essas coisas, mas eu não quero ficar com a perninha cruzada ali e parando e respirando ali. Não é. A partir do momento que você falou virar a chavinha, eu gostei dessa palavra, virar a chavinha ali, aí você começa a observar que você consegue meditar ali quando está correndo. Se você está presente e está concentrado naquilo que você está fazendo, já é um estilo de meditação também. Sim, você faz uma associação completamente com a corrida, né? Quando eu consegui linkar as duas coisas, que aí eu acho que foi por isso que eu peguei uma certa constância na corrida, né? Porque, sei lá, era o que eu fazia ali na prática de yoga, de estar 100% presente, com atenção em toda a minha ação, né? No meu corpo, observando mente e tal. Quando você sai para correr, que muita gente não consegue explicar essa sensação, mas é isso que acontece com todo mundo. Está correndo, concentra na sua respiração e no seu movimento, e a galera fala, nossa, parece que, pum, minha mente zera, eu esqueço de todos os problemas, eu estou focado ali. Você está consagrando o aqui e o agora, correndo. Correndo, você está consagrando o aqui e o agora. Você não está preocupado com o futuro, você não está arrependido com as coisas do passado, você está vivendo a única coisa que é real, né, e que a gente pode mudar, que é o presente. Por isso que é mágico, seja meditar, correr, qualquer atividade física, se você conseguir ter essa dimensão, compreender isso do aqui e do agora, é perfeito. É perfeito. Agora, só para uma brincadeira, porque você mencionou dos problemas e tudo, e falou da corrida, de esquecer, então é até legal você pensar, então, se você quer um incentivo para começar a correr, começa a correr dos problemas. É por aí. Que aí já vai dar muito certo, né? Exato. Nossa, mas foi muito bom, foi muito legal esse bate-papo aqui. Foi um prazer ter você aqui como convidado, contando um pouquinho sua história aí. Então eu só tenho a agradecer aqui o Marcos, que veio aqui para fazer um bate-papo com a gente. Espero que vocês tenham aproveitado aí, consiga alguém, pelo menos alguém que assistiu pegar e falar, não, agora eu vou sair do sedentarismo, que eu me identifiquei com essa história aí. Se quer correr, vai correr. Quer fazer yoga? Já tem um bom professor aqui que já vai fazer o yoga. Independente do que você quer fazer. Às vezes, igual que ele mencionou, às vezes só sentar e levantar do sofá, às vezes já é um baita exercício para uma pessoa, porque é aquilo que você precisa naquele momento. É o seu limite. Então aquilo lá já vai ser seu máximo, né? Então, quero agradecer você aí. Eu que agradeço aí a oportunidade de poder estar contando um pouco da minha história com o esporte, com o yoga, enfim, e como que isso muda vidas, né? E como o Dr. Diogo mencionou, não interessa se você quer ser atleta, qualquer coisa que você queira, levantar do sofá ou ser um atleta. Começa, gente, começa que devagar, não vai ser do dia para a noite, mas você vai no seu processo. Às vezes você começa precisando levantar do sofá e daqui a 5, 10 anos você pode estar conquistando grandes coisas no esporte que você escolheu, né? O importante é dar esse passo aí e começar. Maravilha. Então o recado está dado e não esqueça também de escolher bons amigos, hein? Não é para escolher esses aí. Não vai dar você subir morro no calor, não. Preparado que isso aí mexe com o psicológico. Até mais. Valeu, gente.